Porque quando a gente fala a palavra pecado, normalmente a gente já vê duas reações. Primeiro, a questão do moralismo. Agora é uma lista de regra, de culpa, de dedo na cara. E a segunda é a questão do relativismo. Pecado é uma invenção religiosa para poder ficar controlando as pessoas. Só que eu quero te dizer que a Bíblia ela não trata o pecado como um moralismo barato, mas ela também não trata o pecado como se fosse algo simples. Olá, eu sou Helena, tô fazendo uma série aqui no meu perfil de Fundamentos da Fé, coisas que todos os cristãos precisam saber para ter sua fé fundamentada em relação a quem é Jesus, em relação ao o que é, o que não é, cristianismo, evangelho e essa série do pecado. Então, se você quiser ficar por dentro de toda essa série, já te convido a se inscrever no canal, compartilhar com mais amigos e comentar aqui o que você tá achando. A Bíblia trata o pecado como diagnóstico do coração humano e ao mesmo tempo como a porta que leva a gente para compreender o valor da graça. E hoje eu quero te mostrar aqui, através da palavra, eu quero te mostrar o pecado sem moralismo, mas também sem tentar diminuir a sua gravidade e por que você precisa entender a questão do pecado, porque a partir do momento que você entende a questão do pecado bíblico, você consegue entender por que Jesus ele é tão precioso. E eu quero caminhar contigo através de 4 pilares. Primeiro, o que é o pecado? À luz das escrituras. Segundo, o que o pecado causa em nós? Terceiro, por que o moralismo ele não cura pecado? E quarto, como que o evangelho lida com o pecado? E feito esse disclaimer, vamos para o que interessa. Pecado é só fazer coisa errada? Ou como muitos outros falam, pecado é só fazer coisas ruins? Quando nós vamos para as escrituras nos mostram algo muito mais profundo do que só fazer coisas erradas ou só fazer coisas ruins. Pecado é você quebrar a comunhão diretamente com Deus. Quando nós voltamos para Gênesis, por exemplo, Gênesis não vai mostrar que o âmago da questão ali é se o homem comeu ou não a fruta. É simplesmente mostrando que o homem desconfiou do caráter de Deus e quis autonomia e rompeu essa comunhão desde o início. Então o pecado no fundo é o homem dizendo: eu quero ser o meu próprio Deus. Quando a gente vai para Romanos 1, ele descreve o pecado como o ser humano troca a glória de Deus por outras coisas. Então, o pecado não é eu fiz algo errado. O pecado é eu tirei Deus do centro, do âmago da questão. Pecado é errar o alvo. E a palavra bíblica usada muitas vezes, ela nos dá essa ideia de errar o alvo, mas não no sentido de, ops, errei, mirei errado. Não, no sentido de eu errei o alvo porque eu mirei exatamente no que não deveria mirar, que eu mirei em mim. Pecado, ele é rebelião e também ele é idolatria. Ele é rebelião porque eu digo não para Deus e idolatria porque eu digo sim para algum substituto. Então, se alguém pergunta pecado, o que é biblicamente? Pecado nada mais é quando eu vivo para algo ou alguém no lugar de Deus. Tá, Helena, mas o que o pecado faz de fato? E aqui tá algo muito mais profundo, o estrago é muito mais profundo do que a gente imagina, porque o pecado, ele não é só você cometer um erro, né? O pecado é justamente um poder que acaba te dominando. Quando nós olhamos para João 8, ele fala que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Isso significa que o pecado ele traz consequências em camada. A primeira consequência é a culpa real. Não é só um sentimento que você tem, é um estado diante de Deus de dívida moral. Então, é por isso que vai haver um julgamento, é por isso que vai haver prestação de contas, é por isso que vai haver justiça, é justamente por causa dessa culpa. E a segunda camada é a camada da vergonha, né? Se na primeira camada na culpa você fala, eu fiz algo errado, nessa camada da culpa você começa a falar, tem algo de errado comigo. Em Gênesis 3, o casal ele se esconde por vergonha, por medo, por causa de máscara. A terceira camada é que o pecado ele distorce os desejos. Muitas pessoas acham que o problema do mundo é a falta de informação, mas quando nós vamos para Romanos 1, principalmente, ele mostra que o pecado muda o coração humano, muda ao ponto da pessoa amar o que é errado e chamar o que é errado de certo. E a quarta camada, que eu considero uma das camadas mais importantes, é porque o pecado ele destrói as relações. Ele destrói a nossa relação com Deus, porque acaba criando uma distância entre a gente e Ele. Destrói a nossa relação com o próximo, porque acaba criando conflitos que às vezes são totalmente desnecessários. E destrói a nossa relação conosco mesmo, porque tem fragmentos muito intrínsecos em tudo isso. Então, o ponto central é que quando nós falamos de pecado, não é falando para atacar pessoas, mas é para explicar por que o mundo está quebrado, por que eu e você estamos quebrados, tá?
E por que o moralismo ele não cura pecado? E muito pelo contrário, ele faz duas coisas que eu considero que é muito pior do que aquilo que a gente pode imaginar. E aqui vai uma verdade que talvez possa te libertar da mesma forma que me libertou, que o moralismo ele não é evangelho. A mensagem do moralismo é: seja certinho porque Deus vai te amar dessa forma. Haja desse jeito porque Deus vai gostar de você assim. E isso não é evangelho, isso não é religião, isso até produz pessoas certinhas por um determinado tempo, mas isso não tem poder de curar os corações. E por que o moralismo ele faz duas coisas igualmente perigosas? A primeira é produzir orgulho, né? A pessoa ela se torna um fariseu. Agora o pecado dela é diferente dos outros, né? Ela não comete mais pecado. O pecado dela acaba mudando de forma e agora é autojustiça em relação a tudo. Segunda, porque o moralismo ele produz desespero, né? Então a pessoa ela acaba vivendo numa montanha russa. Se ela acerta, ela significa que ela é muito santa. Se ela erra, ela é um pecador. E aí acabou a vida da pessoa. E aqui tá o problema, porque Paulo ele vem falar justamente isso quando fala da justificação da fé. Ele fala que o moralismo é uma tentativa humana de resolver o pecado sem cruz. E aqui é algo muito perigoso, porque o moralismo ele acaba sendo um inimigo, como que eu posso explicar? Religioso. Até muitas vezes, porque ele vem, usa uma linguagem cristã, mas eles pregam um Cristo sem cruz. Helena, então como que o evangelho lida com questões sobre o pecado? E aqui está a beleza do evangelho que o moralismo e o relativismo não conseguem alcançar. Que é, primeiro, você é mais pecador do que você imagina, já coloca isso na sua cabeça. E segundo, você é mais amado por Cristo do que você ousa imaginar. Segundo, o evangelho chama o pecado pelo nome. A graça de Deus não é ele fingindo que não viu o pecado. A graça de Deus é olhando para o pecado com justiça e resolvendo esse pecado na cruz. Em 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que conheceu o pecado, o Deus o fez pecado por nós. Isso significa que Deus ele não vai passar pano pro pecado, mas Deus ele paga o preço. Ele paga o preço que é Cristo. Segundo, o evangelho ele oferece o perdão real, uma mudança real. Aqui o perdão não é um alívio psicológico que você tem, é a justificação que Deus declara que o homem ele é justo mediante a Cristo. Então não é uma mudança somente de psicológico, de força de vontade, é uma obra do coração, uma obra do Espírito. É por isso que Ezequiel fala que tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. E terceiro, é um arrependimento sem moralismo. Arrependimento não é eu odeio e eu vou fazer nunca mais. Arrependimento bíblico é: Deus, eu concordo contigo, isso é pecado, então eu vou me render, eu volto, eu confio em Cristo. Arrependimento ele não vai comprar o perdão, mas ele vai receber o perdão, e isso é a graça do evangelho. Uau, é lindo demais. Aqui eu deixo no final desse vídeo uma aplicação prática para você. Se a gente aprendeu aqui que pecado é tirar Deus do centro, nós precisamos fazer essas perguntas com verdade e principalmente com vontade. A primeira coisa que nós precisamos perguntar: Deus, o que eu preciso para me sentir alguém? Segundo, o que me controla? Terceiro, o que eu não suporto perder? Quarto, onde eu busco identidade, aprovação, prazer, controle, dinheiro, imagem? Porque muitas vezes essas perguntas que você vai responder, e é o pecado mais profundo que você tem, não é nesse comportamento visível, mas é onde está o trono do seu coração. Então, responda essas perguntas com verdade, com sinceridade, que eu tenho certeza que esses comportamentos eles irão mudar quando você não mais chamar de apenas comportamentos, mas pecado, e apresentar para Deus e devolver para Ele o trono de cada uma dessas áreas. Beijo.